Olá, mamãe, olá, papai, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Daniela Mansoldo, sou fonoaudióloga e hoje nós vamos conversar sobre o desenvolvimento infantil e a alimentação da criança, a relação entre eles, ok? Vamos começar? Bom, primeiramente, eu acho muito importante reforçar essa orientação que é dada pela Organização Mundial da Saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que é recomendado o quê? Não bater os alimentos no liquidificador, nem passar na peneira, tá? Por quê? É muito importante esses pequenos pedaços dos alimentos, esses pequenos pedaços, eles ajudam a estimular o desenvolvimento e o crescimento crâniofacial do bebê. Tá? Esses pequenos pedacinhos vão ajudar no maior controle da língua, no maior controle e sensibilidade dos pedaços para fazer uma mastigação. Então é muito importante a criança perceber que tem esses pequenos pedaços para ela poder mastigar, trabalhar essa musculatura e, consequentemente, você estimula essa musculatura, você estimula o crescimento dos ossos também, né? O posicionamento correto da mandíbula, o posicionamento do maxilar, o trabalho da articulação temporomandibular nesse momento que você está fazendo a mastigação. Então é muito importante, por isso que a gente fala, não bate no liquidificador, não passa na peneira, né? Por causa disso, quando você deixa esses pequenos pedaços, você acaba promovendo essas funções oromotoras, né? Dessas funções mesmo da boca, da mastigação, do trabalho da língua, da musculatura. Então, é muito importante isso, né? Além disso, quando você deixa esses pequenos pedaços, o que acontece? Você estimula novas texturas, né? Você contribui para um reflexo de mordida. Na verdade, você ajuda esse reflexo de mordida e diminuindo. Então, esse reflexo vai diminuindo também com o desenvolvimento do bebê e você contribui para essas habilidades motoras do bebê, disso dele olhar, pegar e levar até a boca, né? Isso você também tá ajudando de você deixar os pedacinhos também, tá? E por que aos 6 meses? Muitas mamães eu vejo, nossa, mas eu iniciei com 4 meses, isso tudo é mentira, eu iniciei com 4 meses, 3 meses, não, gente, não é mentira, tá? Tem um motivo, sim. Se não tivesse motivo, não seria algo preconizado por tantas entidades públicas importantes reconhecidas, tá? Então, por que aos 6 meses? Porque o reflexo de levar a língua para frente já vai estar mais diminuído, ele precisa desse reflexo, o bebê, para realizar a ordem adequada no seio materno. E com 6 meses, esse reflexo já vai estar mais diminuído, a língua dele já vai estar mais controlada dentro da boca, ele vai ter um maior controle, então, dos movimentos dessa língua no momento da alimentação. A deglutição, ela já vai estar mais coordenada junto com a mastigação, junto com esse preparo oral do alimento, ela já vai estar mais coordenada. O bebê com 6 meses, ele consegue sustentar a cabeça, ele já consegue ficar sentadinho, às vezes com apoio, às vezes sem. E isso de ficar sentado, do bebê segurar a cabecinha, ele já favorece uma melhor postura. E favorecendo uma melhor postura, eu contribuo para uma alimentação segura, longe de engasgos. E o bebê, ele ficando sentado e controlando o pescocinho, ele mostra pra gente que ele já tem uma maior força muscular, ele já tem um maior controle desses músculos, né? E sem isso, ele se desorganiza e pode levar à dificuldade na alimentação. Eu preciso que ele tenha essa força muscular, eu preciso que ele tenha o pescocinho firme, eu preciso que ele consiga ficar sentado para ter uma alimentação mais segura, né? E não ter tantas dificuldades aí, dele conseguir interagir melhor com os alimentos que estão próximos dele.
E aí você permite para o bebê aumentar o campo de visão dele, porque ele fica sentado, aumenta o campo de visão dele, a cabecinha dele está livre para poder virar, então ele aumenta esse campo de visão, ele roda a cabeça, ele já pode fazer um sinal de sim, de não, quando você vai oferecer aquele alimento. Então ele consegue interagir não só com o alimento, mas com o ambiente também. Isso dele ficar sentado num cadeirão, olha a visão que ele está tendo, né? Antes ele era um bebê que ficava no chão, engatinhando, ele tinha um campo de visão muito menor, no sentido de que tá ali, ele não vai fazer muito aquela extensão de cabeça para ver o que está acontecendo no alto. Quando ele está na mesa, tá tudo no mesmo alcance. Então ele interage muito melhor com o alimento e com as pessoas que estão ali naquele momento da refeição, né? Ele consegue mexer com as mãos os alimentos. E isso dele mexer com as mãos os alimentos, ele sente as texturas. Então esse é mais macio, esse é mais áspero. Ele sente a temperatura, esse está um pouco mais frio, esse já está um pouco mais quente. Ele sente a consistência, esse daqui está mais molinho, esse é mais pastosinho, esse daqui já está mais duro. E tudo isso é estímulo que vai fazendo ele criar ligações sinápticas de um neurônio com o outro e ir aprendendo com aquilo, desenvolvendo cada vez mais. Ele vai desenvolvendo o seu sistema sensorial, do tato, da visão, do olfato, do paladar. E aí você favorece o bebê ele se alimentar de uma forma independente, de uma forma autônoma, porque tá ali, tá no alcance dele, ele interage, ele brinca com os alimentos no momento que ele quer. E é muito importante, gente, vocês encorajar o bebê de vocês a fazer isso. É muito importante. Ai, mas eu tenho medo da bagunça que ele vai fazer, mas é com a bagunça que ele aprende. É virando o copo mais e derrubando que ele vai aprender. Nossa, olha, virei, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. Tudo isso cria experiências. Vai criando experiências. Então é muito importante você encorajar o seu bebê a pegar aquele alimento, a levar até a boca, ele ver vocês comendo. É importante. E por volta dos 6 meses, né, que esse reflexo aí da língua já tá mais organizada, ele consegue, então, engolir de uma forma mais coordenada também, né, de uma forma mais segura. Isso dele se manter nessa posição favorece o posicionamento correto da língua também dentro da boca, tá? E isso é muito importante para uma alimentação segura, tá? E como que é o desenvolvimento da alimentação mesmo, de fato? Como que é o desenvolvimento, né? Então, mais ou menos ali com uns 9 meses, o bebê ele já consegue ampliar, agrupar visualmente os alimentos. Ele consegue observar direitinho os alimentos que estão ali ao redor dele. Tá? Agrupar aqueles alimentos, interagir em conjunto com aqueles alimentos. Dos 8 aos 11 meses, o bebê ele já tem uma capacidade de beber no copo de transição, tá? De uma forma sozinho. E por conta do quê? De estar mais desenvolvido esses movimentos da língua, dos lábios, das mãos, tá? Com uns 12 meses, lá para um aninho de idade, ele já começa a dizer não, ou mais, ou quero. Com 1 ano de idade, a criança já consegue soltar essas palavrinhas isoladas. E aí ele consegue também nomear a comida que ele deseja no momento das refeições. Ele tem uma coordenação motora mais fina, ela vai amadurecendo mais, dele conseguir pegar melhor aquele alimento, isso vai amadurecendo cada vez mais e ele já vai conseguindo então a usar a colher a partir ali de 1 ano de vida e aí ele já consegue mastigar melhor também aquele alimento.
Por volta dos 14 meses, ele já começa a imitar os adultos, experimentando outros alimentos. Ele já pode mostrar algumas respostas comportamentais, de querer aquele alimento ou não querer, de ter alguma aversão àquele alimento ou naquela determinada hora. Com 19 meses, ele já consegue beber no copo aberto. Claro que no início com um pouco de ajuda, vai precisar ali. Você pode iniciar essa ajuda logo no começo mesmo, mas eu digo mais ou menos, né? Só para vocês terem uma ideia, isso varia muito de um bebê para outro. É mais para vocês terem uma ideia. Então, com 19 meses, o bebê ele já consegue ter uma coordenação bem melhor no copo aberto, no copo comum. Tá? Entre os 18 meses e os 2 anos de idade, o bebê ele já consegue usar a colher, levar os alimentos até a boca. Ele vai precisar também de alguma ajuda, de alguma supervisão, principalmente nesse começo, para ser também uma alimentação segura, não só a nível de evitar os engasgos, mas também a nível de não se machucar com aqueles talheres, né? Com os 2 anos e os 36 meses, mais ou menos, a criança ela já consegue usar melhor os talheres com mais destreza, com mais autonomia, mais facilidade. Ela vai necessitar de uma ajuda ali de você cortar o alimento para ela, né? Então, uma carninha que está um pouco maior, você vai e corta, mas ela já consegue ter essa maior independência, autonomia mesmo, de levar com o talher até a boquinha o alimento, né? Quando o bebê tem lá 1 ano de idade até os 3 anos, o bebê ele já tem mais independência, tá? Ele já tem um desejo de se alimentar sozinho. E muitas vezes ele pode até vir a ficar frustrado de não conseguir se alimentar da forma que ele queria ou do jeito que ele queria, enfim, né? Mas ele tem essa necessidade, ele sente prazer de querer se alimentar sozinho. Ali por volta dos 3, 4 anos, já pode começar a surgir as preferências alimentares. E vai variar muito de acordo com o gosto, costume da família. Então, se há uma família que tem um costume de comer peixe cru, é uma criança que vai crescer com esse costume. Isso varia muito de lugar para lugar, tá? Então, o quanto você vai expor essa criança aquele alimento, o quanto você deixa o acesso livre daqueles alimentos para ela. E a criancinha, quando ela já tem lá os 3, 4 anos, ela já começa a criar as preferências alimentares deles. Tá? E com 5 aninhos, o bebê, a criança, né? Aí já é mais criança, ele já tem mais uma postura correta no momento da alimentação, ele já tem mais competência de estar manipulando e coordenando o uso daqueles talheres, daqueles utensílios. A criança de 5 anos, ela já tem um comportamento familiar, né, que consegue ficar na mesa durante as refeições, ela apresenta boas maneiras de ficar sentadinha, respeitosamente na mesa e conseguindo ali manipular direitinho aqueles utensílios nos momentos da refeição, tá? Uma coisa que é muito importante para iniciar também os bebês, agora vamos voltar a falar dos bebezinhos pequenos mesmo, né? Principalmente nessa fase também da introdução alimentar, é muito importante você observar os estágios de sono e vigília. Tem vários estágios, né? Desde o sono profundo, do sono mais ou menos, de estar acordado mais ou menos, de estar realmente acordado e de estar chorando, tá? Então tem essa variação, tem uma escala, na verdade, que mostra direitinho até quais os sinais que o bebê pode estar mostrando, apresentando pra gente e que a gente consegue dizer ali mais ou menos qual estágio de sono e vigília o bebê tá. E por que isso é tão importante, né? Por que eu tô falando disso? Desde o recém-nascido até a criança mesmo, o melhor momento, o melhor estágio para você oferecer alimento é quando a criança estiver alerta.
alerta. É quando a criança vai ter o melhor desempenho para se alimentar. Quando ela estiver alerta. Ah, mas então ela tá alerta quando ela tá chorando? Sim, ela tá alerta quando ela tá chorando, mas apesar de ser um sinal de alerta, ele pode me indicar que a fome dela, ela já tá com fome já tem um tempo. Então isso pode cansar a criança e cansar a criança pode levar ao engasgo. Então, disso dela chorar, pode ser um sinal de que ela tá com fome já tem um tempo. Ela pode ficar cansada de que ela tá chorando já tem um tempo. E esse cansaço pode levar a um engasgo, porque a gente já viu a relação da respiração com a alimentação, certo? Os sinais de, por exemplo, desorganização do bebê, quando ele tá lá, por exemplo, chorando, né? Ele ficar ali desorganizado e estressado, será que ele realmente está pronto para comer naquele momento? Será? Porque a questão não é só ele estar alerta. Ele precisa também, eu quero que ele interaja com o ambiente, com os alimentos. Não é só ele estar alerta. Eu preciso dessa interação, né? E uma experiência alimentar bem-sucedida. O que é uma experiência com os alimentos que a gente considera bem-sucedida? Deu certo. É aquela na qual você não apresenta sinais de estresse durante a alimentação. A criança ela come tranquilamente, não tem estresse. Isso não gera estresse para a família e acaba tendo um ambiente acolhedor, um ambiente favorável para essas experiências que a criança está vivenciando ali da introdução alimentar. Uma experiência alimentar bem-sucedida é aquela também que existe mais qualidade dos alimentos do que quantidade. A qualidade é fundamental. O bebezinho de 6 meses, ele não vai comer uma quantidade que você acha que é a certa. Não, muito pelo contrário, principalmente com 6 meses. Ainda naquela fase de tô explorando, não conheço tudo aquilo, o que tá acontecendo com o meu tetê, tava acostumado com leite materno, de repente começa a vir um monte de coisa diferente. Isso pode diminuir o apetite da criança e ela vir a aceitar menos, o que é normal, é esperado que isso aconteça. Então é importante, ao invés de você se preocupar com a quantidade, ai meu bebê precisa comer esse potinho aqui da Nestlé todinho, aí ele precisa comer pelo menos essa quantidade que eu fiz aqui. Não, não necessariamente. Vai depender muito. Quando foi a última vez que você ofereceu leite? Como que foi essa oferta de leite? O bebezinho, ele tá doente? Você acha que ele tá doente? Porque a aceitação do bebê doente também diminui, né? Então, essa questão da experiência com o alimento, ela é importante, sim, por isso que é muito mais importante você ter uma variedade, a qualidade dos alimentos, não a quantidade. Não precisa se prender isso na quantidade. Coloca uma variedade maior e observe a interação do seu bebê com aquela variedade. Vê como que vai ser a reação dele. Ele vai pegar para brincar? Ele se interessa por esses alimentos? Ele se interessa de estar lá com você preparando os alimentos, de montar a mesa, de brincar de comidinha? São todas essas experiências que você precisa pensar nesse momento e pensar também na relação do desenvolvimento da criança mesmo, do que é esperado para cada idade, para cada mês, e estimulando ela exatamente nisso. Então, o desenvolvimento precisa estar de acordo com na verdade, a alimentação ela precisa estar de acordo com o desenvolvimento do bebê. Ah, mas eu ofereci para o meu filho, quando ele tinha 3 meses, eu ofereci ali só uma
pitadinha, nada demais. Não vai ser uma pitadinha também, que vai fazer mal para o seu bebê, que ele vai evoluir com alguma alergia alimentar, ou que ele vai evoluir com uma recusa alimentar, Não é isso. Mas é importante você pensar que com 3 meses a criança ela não está pronta a nível gastrointestinal para estar recebendo outros alimentos. O estômago dela não está preparado, o intestino dela não está preparado. E o leite materno, ele tem tudo para oferecer para o bebê de até 6 meses. Ele não precisa de nenhum outro alimento. Eu sei que as mães, a família, às vezes fica insegura e acaba oferecendo outros alimentos, mas não é o adequado, não é o recomendado, tá? Não é uma coisa que eu estou falando, é uma coisa recomendada realmente pelas instituições públicas de respeito. Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria e várias outros profissionais da saúde que sabem desses malefícios, que pode acontecer de você oferecer antes ou oferecer muito depois, tá? Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Então, a gente já viu que a qualidade é melhor do que a quantidade, certo? Porque é esperado que meu bebê não vá aceitar muito, principalmente nesse início da introdução alimentar. Quais são as possíveis consequências de experiências negativas? Então, assim, vamos pensar agora num bebê recém-nascido. Ah, meu bebê é recém-nascido, eu não tenho por que me preocupar, porque meu bebê é recém-nascido, eu não preciso pensar. Bebê recém-nascido é até 30 dias de vida. Eu não preciso pensar na introdução alimentar dele, porque ele ainda é recém-nascido. Mentira. No momento que você está oferecendo ali o leite, já é uma introdução de algum alimento. Não é introdução alimentar complementar, que é aquela que começa com a fruta, o legume, a verdura, aos 6 meses. Mas quando você inicia o leite materno, você já está iniciando uma introdução de algum alimento, certo? Então, a experiência que ele está tendo com aquele alimento, com aquele primeiro alimento, que é o leite, ela é fundamental. Ela vai me dizer, muitos dados importantíssimos de como será a aceitação, como será o desempenho, como será a experiência dessa criança quando for iniciado as frutas, as verduras, os legumes. Por quê? Por exemplo, se a criança ela não tem uma experiência muito boa ali com o leite materno, por vários motivos, muito estresse, às vezes ficou na UTI por muito tempo, às vezes a mãe se sente insegura, acha que tem pouco leite, que não está produzindo direito, a mãe tem pouco apoio de família, do pai principalmente, se sente sozinha, enfim, acontece muita coisa e essa mamãe, ela se perde e acaba não produzindo muito leite, acaba não tendo muitas orientações de profissionais adequadas, então ela fica sem saber muito bem o que fazer. E aí começa a passar isso para a criança ela começa a gerar alguma experiência não tão agradável com aquela alimentação, né? E isso no futuro pode vir a evoluir para quê? Uma aversão alimentar. Então, quando forem introduzidos outros alimentos, ela pode se lembrar da experiência que ela passou quando foi com o leite. Então, ela vira a recusar, vira a selecionar aqueles alimentos. Não quero, não quero, não quero. Ou então ficar preferindo sempre só o leite, só o leite, só o leite, porque ela lembra que na época que ela estava treinando, aprendendo a pegar só o leite, o quanto foi difícil para ela, então ela associa que aquilo vai ser difícil para ela também, então ela fica presa só ao leite materno ou só à fórmula infantil. E isso dela ficar, por exemplo, presa só naquele alimento, só naquele leite, a partir dos 6 meses,
ela já pode começar a ter um déficit nutricional. E tendo um déficit nutricional, ela tem um déficit no crescimento. Tendo um déficit no crescimento, ela tem um déficit no desenvolvimento. E aí, isso tudo está relacionado também, lembra que a amamentação, ela estimula, lembra? A amamentação, ela estimula todo o desenvolvimento crâniofacial do bebê. Os pedaços estimulam o desenvolvimento crâniofacial do bebê. O desenvolvimento crâniofacial do bebê, que é a musculatura, arcos dentários, mandíbula, maxila, lábio, pescocinho, e esse desenvolvimento, eu preciso desse desenvolvimento para falar. Se a minha mandíbula, por exemplo, está muito para trás, como que vai ser o meu posicionamento de língua? Como que vai ser então o meu posicionamento de língua no momento da fala? Então, se essa experiência do bebê recém-nascido com o leite não foi legal, não foi algo prazeroso, ele acabou associando aquele momento como algo negativo, frustrante de alguma forma, isso pode acarretar num atraso de fala. Pensando nisso, né, nessa relação do crescimento crâniofacial com o desenvolvimento da fala. Porque eu preciso dessas estruturas, são as mesmas estruturas da alimentação e da fala. Então, a alimentação, quando você está se alimentando, você acaba trabalhando a musculatura que vai te ajudar no momento da fala. Então, se essa experiência com o leite materno não foi legal, ele pode evoluir com um atraso de fala, porque ele pode ter alguma consequência no desenvolvimento crâniofacial dele. E que mais? Isso tudo, o que acaba gerando? Um estresse na dinâmica familiar, um estresse no momento da alimentação, um estresse nesses momentos das refeições. Então, a mãe já fica estressada que está produzindo, que está fazendo ali o almoço, porque ela já está pensando, ai, meu filho não vai comer isso aqui, ai, ele vai recusar isso aqui, ai, porque ele não vai querer, ai, porque aí o pai vai chegar e aí ele não come, aí gera toda aquela ansiedade na mãe. E aí vão para a mesa, aquilo o bebê percebe e já começa a criar um ambiente desfavorável para a experiência alimentar dessa criança. Certo? Então, a refeição, ela precisa começar, ela precisa ser um momento de socialização, esse momento das refeições. Por isso que a gente orienta, procure fazer as refeições junto com a família, o bebê junto com a família. É importante essa socialização, é importante, lembra do campo visual do bebê, disso dele conseguir rotacionar o pescocinho e observar ao redor dele o que está acontecendo. Então, é importante você constituir esse momento de socialização, de harmonia, prazer para a família. Repartilhar a refeição junto com a família, observando os comportamentos dos outros. Isso daí é fundamental para o desenvolvimento das competências sociais do bebê, das competências dele, da comunicação dele mesmo, dele olhar, dele interagir, dele imitar, que faz parte do desenvolvimento. E uma alimentação bem-sucedida, ela precisa ser um processo recíproco. Como assim? Que você vai observar uma interação dos pais com o bebê e do ambiente. É como se fosse um triângulo. Os pais, o bebê, o ambiente. Pais, bebê, ambiente. Precisa ser algo construtivo, algo que seja agradável para o bebê. Lembrando de todas essas fases do desenvolvimento dele. E a gente vai seguindo a alimentação conforme o desenvolvimento do bebezinho.
certo? Então não é porque você tem um recém-nascido que você não vai se preocupar com a introdução alimentar dele. Lembre que o leite já é um alimento, já é uma experiência e vai contar muito no momento de iniciar as frutas, as verduras, os legumes. Tá bom? É isso, mamães e papais, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Um beijo muito grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!